Obrigado, presidente Robertinho. É uma pena a gente falar não para as paredes, né? Mas parede tem ouvido, então a gente vai falar. Bom, só para começar, aqui a gente tem o parecer da assessoria jurídica da casa, que a vereadora Juliana já leu, tá? Não são palavras minhas, é parecer da assessoria jurídica dessa casa. Aqui nós temos parecer do Tribunal de Contas do Estado, está aqui, que eu vou ler alguma coisa aqui. E a gente lamentar que nesse país, a lei, eu não vou poder falar tudo, viu, João, do que eu acho da lei desse país, que a lei aqui só presta para prender quem não paga pensão, ou para quem dirige bêbado. Porque se a lei nesse país valesse, e realmente o que está escrito aqui, nesses dois pareceres, fosse levado a sério, esse projeto não caminharia. Isso não fui eu que dei esses pareceres. Foram advogados, foram pessoas técnicas. Então, se fosse para cumprir realmente, isso não seria nem necessário a gente estar falando aqui. Basta ver que é um projeto que tem inconstitucionalidade, tem inconsistências que nós vamos tentar mostrar aqui. Primeiro aí, por favor, primeira imagem aí, Betão, por favor. Bom, continua a novela do servidor público, né? Próximo. Essa é uma matéria do jornal O Vale, né? Que coloca que o texto usa receita antiga do Instituto para abater dívidas da Prefeitura. Então, esse projeto, como a vereadora Juliana falou, ele é um projeto que, apesar de ter aparência que vai ter um aumento na contribuição patronal, não vai não. No final das contas, dá com uma mão e tira com a outra, e tira bem mais do que dá. Então, o que você vai ter, na verdade, é usar a receita do próprio Instituto para abater dívida da Prefeitura com o Instituto. É um negócio meio difícil de acreditar e de entender, porque só você lendo e sentando com quem entende realmente que você vê, porque muitos vereadores, quando vê o projeto, parece que o projeto é bom. Ah, mas vai aumentar a contribuição patronal, mas não vai não. Ele vai aumentar esse montante da receita para abater na própria dívida da Prefeitura com o Instituto. É uma pena isso. Próximo. Parecer jurídico da casa, está aí, a vereadora Juliana leu, e esse parecer da Câmara Municipal censura o projeto pelo parecer da nossa assessoria jurídica como ilegalidade. Então, se é nosso parecer na nossa casa dá como ilegal, é complicado votar a favor. Próximo. Bom, o nosso prefeito diz que a medida é pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa fala do prefeito aí, não estou aqui, ele falou para o jornal O Vale, né? A reportagem do governo Anderson alegou a retroatividade da medida é pacificada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, por se tratar de contribuição social de um tributo, não afetando valores já pagos, mas apenas o saldo da necessidade do aporte atual. Bom, eu conversei com alguns colegas juristas e alguns usaram essa palavra aí, e no que está sublinhado amarelo, como uma heresia jurídica. E alguns até perguntaram para mim, o que é contribuição social A contribuição social da Previdência é um tributo? É um jogo de palavras. Isso daí que o nosso prefeito colocou não tem sentido, ele não explica nada, ele não fala, ele não mostra o cálculo atuarial, ele não mostra o impacto, não mostra nada. Faz um jogo de palavras aí para tentar explicar uma coisa para quem é leigo viajar nessa fala dele. Mas, segundo isso daí é uma heresia jurídica. Não existe essa conversa do que o Supremo vai pacificar. Dá uma parte para o vereador Walter. Vereador Zé Cláudio pela parte, mas isso aí é uma pouca vergonha.
na verdade. Porque receitas oriundas da multa que teve que pagar pelo atraso. Isso aí, né, é para abater da dívida. Por isso que retroage a 2011. Então, é uma barbaridade que se está cometendo contra o patrimônio do servidor. Então, lamentável. Mas eu volto aqui em outra parte, viu? Paulo, volta, fica à vontade. A Juliana quer uma parte, fica à vontade. Eu podia fazer um requerimento pedindo para o prefeito mostrar aonde o Supremo deliberou isso. Boa. Porque não existe. Não existe. É uma enganação para os servidores e para o munícipe, que vem com uma fala dessa, mas é uma enganação. Não existe. Até essa, já seguindo a sua dica, já peço para a minha assessoria já fazer esse requerimento para a próxima sessão. Bom, aí tem o Tribunal de Contas aqui do Estado. Assim, não reproduzindo, né, trechos da decisão proferida pelo auditor Márcio Martins de Camargo. Assim, não se constata a ocorrência do alegado excedente financeiro calculado e mencionado pelo Instituto, para dar respaldo à utilização desses valores, para cobrir despesas correntes da entidade, a ponto que o saldo da carteira em 31 de 12 de 2018 era de 2.197.665.000 e uns quebrados. E em 31 de 12 de 2019, 2.385.000.027.136 reais e uns centavos, o que evidencia um aumento de 8,52. Ao mesmo tempo, destaco que em 2019 o déficit do plano financeiro foi de R$ 313.473.610,86 e somente foram aportados pelo município, isso palavra do Tribunal de Contas do Estado, R$ 8.299.000. Então, percebo que o método de amortização dos débitos só beneficiou o ente patrocinador, e não o Instituto e não os servidores. Tem mais uma fala aqui do tribunal, importante. Todos os esforços necessários para modificar a legislação local revendo a utilização sistemática, onde a insuficiência de recursos para pagamento de despesas do Grupo 1, plano financeiro, pode ser coberta por meio de excedente financeiro ou rendimento de aplicação dos recursos do Fundo Previdenciário, pois entendo que pode comprometer as aposentadorias e pensões dos segurados. Ou seja, futuramente, num prazo médio de tempo aí, não vai ter como o Instituto arcar com a aposentadoria de vocês. Esse Instituto vai quebrar. Do jeito que, se esse projeto hoje passar, o Instituto, a médio prazo, tanto o Grupo 1 como o Grupo 2, vão quebrar. Próximo. O Tribunal de Contas está aí, né? Eu li aqui todo o parecer dele. Próximo. Gente, se o jurídico da Câmara, onde o projeto tramita, é contra, se o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é contra, se os servidores, que são vocês, são contra, mas a Prefeitura impede em promover a medida aprovando o projeto. Próximo. Mais uma vez, desce um projeto do Executivo para essa casa, com pouco tempo para análise, pouco tempo para discussão dos vereadores e que implica diretamente na vida de milhares de pessoas. Uma parte para a Dulce. Zé Cláudio, eu vou ter que falar no seu tempo aí, porque, infelizmente, o tempo do partido está esgotando. Eu queria só dar uma... Tudo bem? Tá. Só queria fazer algumas considerações. Primeiro que faltou vontade de parcelar, de pagar, porque os outros prefeitos também tiveram dificuldade no pagamento do débito dos aportes. Mas foram lá, parcelaram, deram imóvel, tiveram a vontade de resolver. Aqui não, tiveram a vontade de deixar o débito acumular, de deixar uma dívida enorme
para jogar a população contra os servidores, sabendo que o servidor é que carrega essa cidade. Depois queria pagar sem correção, retroagindo, né, como já fez também com relação ao transporte público, retroagindo um contrato que estava descoberto, operando sem contrato, como se fosse possível, aberração jurídica. Pagar com patrimônio é do Instituto, então põe o patrimônio para descontar débito, outra aberração jurídica. A alíquota de 26 para 28, então se ele estava querendo resolver algum problema, por que ele não retroagiu desde 2020, quando subiu a alíquota para todos os funcionários para 14%? Não teve a preocupação nenhuma. Está com a preocupação agora, porque ele precisa do atestado de regularidade previdenciária, né? Anistia, conforme você já falou, conforme a Juliana falou, igual ao teto do INSS. Para uma cidade que está cortando até pão para os servidores dos serviços municipais, que antigamente podia comer, acordava cedo, o funcionário podia comer 2, 3 pão. Agora foi cortado para um pão só. Cada funcionário tem direito a um pão, olha que absurdo. Pessoa, funcionário que vai para a rua, que vai limpar a cidade, que vai pegar na enxada, que vai ficar debaixo do sol, com direito só a um pão. É o jeito que está tratando os funcionários, né? Apontamento das várias irregularidades da assessoria jurídica, Tribunal de Contas, que vocês já falaram. Esse aporte que está dando aí para os professores não vai diminuir nada o desconto da alíquota deles, porque tem muito professor que está pensando que vai diminuir a alíquota, não vai diminuir nada, eles vão continuar sendo descontados nos 14% mesmo. Se queria resolver alguma coisa, por que não foi contratar novos funcionários? Está acabando com os funcionários dentro da prefeitura, não tem reposição, não vai ter nunca renda para nada. Tirar do grupo 1 para passar para o grupo 2 é tirar uma doença e deixar ela alastrar, porque quem tem que resolver isso mesmo é ele, é o prefeito. Nós pedimos estudos atuariais, diz que está na rede, que os vereadores não têm muito acesso. Pedimos para contratar a consultoria para nos embasar, para a gente poder fazer um estudo, também não fomos atendidos. Além de votar uma coisa tão complexa, tem que votar no escuro, porque aqui a Câmara, infelizmente, a Câmara Municipal não dá suporte, não dá consultoria, embora tenhamos pedido, não dá consultoria e nada, vamos votar tudo aqui no escuro. Estamos fazendo com o esforço dos advogados, dos gabinetes, com muitas vezes sem informação, com a consultoria jurídica e fazendo um monte de pesquisa aí, porque os outros municípios tiveram outras soluções e nós estamos correndo atrás, porque infelizmente aqui dentro nós não temos ferramenta. E dizer também que o artigo 2º e 3º não foi discutido no Conselho Fiscal do Instituto. Não teve essa discussão e depois teve até muita polêmica, porque eles queriam pôr que o artigo 2º e o artigo 3º, que são os mais prejudiciais para o projeto inteiro, para os funcionários, não foram fazer uma preleção lá para mostrar essa maravilha aí, dizendo que era uma maravilha, e não mostraram isso. Aí os conselheiros foram contra a omissão da discussão desses artigos. Então, nós temos que votar mesmo contra tudo isso. Tem mais algum, Betão? Pode passar ao próximo, se tiver. Bom, gente, então, a gente conseguiu mostrar aqui para vocês, e tem vários apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, vários. Por exemplo, aqui, para que o Executivo atente para que não ocorra diminuições de resultados financeiros, visando a capitalização de seus recursos, promova medidas de correção dos procedimentos de apuração do resultado financeiro, de maneira a atender os princípios da transparência. Tem vários apontamentos. Então, como eu falei, se aqui a gente morasse num país sério, em que fosse respeitados os pareceres de técnicos da justiça, esse projeto realmente não ia avançar. Mas, eu penso assim, ontem eu estava conversando com um morador e ele me falou o seguinte: hoje, o Executivo e quem vota a favor desses projetos
perdeu o apoio, com certeza, de todo o povo da cultura, artistas, músicos de São José dos Campos. Perderam também o apoio de todos os professores do Estado que tomaram aquele projeto, que não deram um ano de transição, e todos os professores, aqueles 800 professores desempregados. Perderam vocês, servidores, cerca de 16 mil pessoas aí, sem contar a família. Hoje, teve um projeto que afetou muito aí a questão da regularização, e todo esse pessoal que estava envolvido com a regularização. E dá uma andadinha pelo centro da cidade e conversa com os comércios, com os comerciantes do centro. Nós estamos falando de 5 classes de pessoas: cultura, professores, servidores, regularização e os comerciantes. Nós vamos ver o resultado disso daqui a 2 anos. Tem gente que pensa que brincar com fogo não queima. Queima sim. Queima e arde. A gente quer mostrar um caminho correto. Quem quer, segue. Quem não quer, não segue. O voto aqui é democrático. Só que, além dessas 5 classes de pessoas, tem um lá em cima, que é Deus, que está vendo tudo que a gente faz aqui embaixo. Walter? 18 minutos, vereador José Cláudio. Então, por isso que eu pedi uma parte para complementar alguma... Porque eu ia me inscrever, mas eu prefiro falar daqui, até para complementar algumas informações. Uma pena não estar os servidores aqui, parece que não estão dando importância, né? Poucos, parabéns para vocês, mas deveria ter muito mais pessoas. Se estão assistindo pela televisão, então, aqui retiro o que eu falei, mas estão atentos a tudo que acontece aqui na nossa casa. Então, esse projeto é muito prejudicial ao servidor, mas muito mesmo. Porque, veja bem, como você disse mesmo, vereador, retroage a 2011, até os aluguéis de um patrimônio que é do Instituto, que é a Lojas Americanas e o Extra, né, que foi colocado foi cedido pela prefeitura, foi doado pela prefeitura para o Instituto. Então, esses 2 prédios são do Instituto, e o aluguel vai virar aporte. Isso está errado. O que o prefeito tem que fazer é pagar o que ele está devendo, os 320 milhões. Então, veja bem, até a folha de pagamento que o banco compra também vai servir para abater da dívida. Se foi uma má administração do Executivo, o Executivo tem que arcar com isso, não tirar do próprio patrimônio do Instituto. Aplicações erradas, aplicações mal feitas. Então, tudo isso é motivo para a gente votar contra. Esse projeto é muito prejudicial. E outra coisa, né, vereador? Essa transferência de 1.920 aposentados que estão no Instituto, passar do grupo 1 para o grupo 2, né? Será que depois, daqui 35 anos, como diz aqui, né, 2058, vai ter dinheiro para pagar os aposentados desse grupo 2? Então, vai acabar falindo o 2 também. Então, uma irresponsabilidade tremenda. Isso só prejudica vocês, esse projeto. Vocês, com muito sacrifício, conseguiram ter um patrimônio que chegou a 2 bilhões e 400 milhões. Hoje está em 1 bilhão e 500, se não me engano. 1.400 perdeu 1 bilhão. 1 bilhão. Isso é má administração, não tem a menor dúvida. E aí vem a seguinte questão: quem que está cuidando disso? E o que é pior, né, Dulce? Esconderam lá dos conselheiros parte do projeto, não mostraram. E aí veio aqui e fala que foi aprovado pelo Conselho. Eles esconderam, né? Então, é uma barbaridade isso que acontece. Por isso, eu quis fazer essa intervenção, né? Porque realmente... Aliás, tem muita mais coisa para dizer, né? Mas obrigado pela parte. Walter, está tão errado o projeto, porque ninguém aqui veio defender, né? Até agora só veio atacar, só veio mostrar as coisas erradas. Porque parece que tem uma coisa certa, mas só tem coisa errada.
A grande verdade desse projeto, vocês que estão aí na galeria, que é o seguinte: não aprovaram a Pelon. Existe uma inconstitucionalidade no projeto que alterou o regime de previdência. Esse projeto aqui é para tentar engambelar o governo federal, para tentar engambelar a Previdência, para passar a dívida, o parcelamento da dívida. Tudo isso daqui é uma manobra porque a Pelon não passou. Pode até passar, né? Pode até passar, mas ainda não passou. Pelo menos dentro do prazo que nós demos lá, que não passaria até o dia 30 de junho, não passou. Aí fizeram essa manobra aqui, que ninguém consegue defender, que ninguém consegue vir aqui defender, que vai falar que aumentou a contribuição, mas olha o que o Walter acabou de falar, vai usar o aluguel retroativo a 2011 para pagar a dívida do Instituto, mais o imóvel do Instituto. Eu queria dever assim também, sabia? E pegar, então eu devo para o Gabriel, estou devendo para o Gabriel R$200 mil. Aí eu pego o carro do Gabriel e dou para o Gabriel e abato na minha dívida. É isso que está acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Em votação.